coisas que são importantes, ó Pai, que as nossas missões sejam abastecidas, os projetos da igreja, essa é a nossa oração. E que sobre todos aqui, a bênção do Senhor se multiplique, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Sem mais demoras, eu quero convidar aqui à frente o pastor Roberto Schuller para vir aqui. Quero agradecer os irmãos, todos os que estão envolvidos, voluntários aqui. Pastor, vem aqui à frente. Bispo Roberto Schuller, Dom Roberto Schuller, é uma alegria estar recebendo. Eu já fui ministrado em sala de aula por ele, e quando ficamos sabendo que ele estava aqui, quando o Marcos falou que ele estava por aqui em Recife, eu falei, Marcos, por favor, convide ele, que vai ser uma alegria poder receber e vendo ele pregar aqui. Ele pastoreia hoje uma igreja na Suíça, está aqui por conta de compromissos da família, e a gente vai poder aqui celebrar. O coraçãozinho dele está aqui, viu, gente, na terra aqui, viu? Está aqui em Pernambuco, ele ama a nossa terra. Professor, reitor de seminário, um homem muito preparado, mas um homem, um servo de Deus, um homem muito simples também. A gente vê a luz de Cristo, de Jesus na vida dele. Eu queria oferecer aqui o púlpito. Vamos ter uma oração pela vida de Dom Schuller. Pai bendito, nós agradecemos, ó Deus, por esse precioso irmão, ó Pai. Continua usando ele, ó Deus. Que a tua bênção esteja sobre a sua família, ó Deus, esposo, filhos, familiares que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a igreja reformada lá na Suíça, da qual ele pastoreia, lidera, ó Deus. E que Bispo Schuller, ó Deus, continue manifestando, Deus, a graça, o poder de Deus sobre a vida das pessoas. É a nossa oração. Usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Eu vou organizar aqui. Já está aqui, viu? Eu vou ajeitar aqui. Descer um pouquinho. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Se quiser mais baixo, eu baixo. Tá bom, tá bom. Pronto. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, conhecendo essa igreja. Tantas vezes já passei aqui perto e tantas vezes tive curiosidade de conhecer, até saber que meu querido, que também já foi meu aluno com a sua esposa querida Luciana, lá no seminário, é membro aqui, e isso me deu muita alegria. E revê-lo e conhecê-lo um pouquinho mais pessoalmente hoje também foi motivo de grandiosa alegria. Eu saúdo todos vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus. É uma alegria mesmo estar aqui. Minha esposa está ali, Flávia, eu vou pedir para ela ficar em pé. A minha filha Emily e a minha cunhada, Etie, não é Etienne, não, é Etie mesmo, né? Uma mulher de Deus, aliás, todas três, viu? Então eu vou convidar vocês para ficarmos em pé e para fazermos a leitura da palavra de Deus que vai orientar a nossa reflexão. Não tenho palavras para agradecer ao bispo Alexandre a sua confiança de me conceder a honra de pregar aqui na sua igreja. É uma confiança que eu vou levar comigo no coração. Estamos viajando de volta para a Suíça no próximo sábado, às 11h10 da noite, e desde já sou muito agradecido pelas orações de vocês para que possamos fazer uma boa viagem de volta. Amém? Pastor, bispo, eu vou levantar mais um pouquinho aqui, viu? Pronto, eu mesmo já consegui, viu? Olha. Tá bom, tá ótimo. Ele está querendo. Pronto. Eu demoro um pouquinho com o microfone, mas alguma hora chega, viu? Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 15 a 22. Mateus 22, Mateus capítulo 22, de 15
a 22. O pagamento do imposto a César. Mateus 22, de 15 a 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele então lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Nós damos graças ao Senhor pela sua palavra. Oremos. Pai querido, te agradeço do fundo do coração a oportunidade bendita de mais uma vez estar em tua casa, casa de oração para todas as nações, com essa que é a maior honra que um ser humano pode receber na sua vida, que é o de falar da tua palavra, que é o de pregar a tua santa palavra. Eu te peço agora, Senhor, humildemente, que as minhas palavras, as palavras dos meus lábios, que elas sejam agradáveis diante de ti. Que o Senhor se agrade daquilo que eu vou dizer. Convém que o Senhor cresça e o teu servo diminua. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Podeis sentar. O tema da nossa reflexão nesse momento, querido bispo, queridos irmãos e irmãs, é a Deus o que é de Deus. Você pode dizer comigo? A Deus o que é de Deus. Nós hoje vivemos numa época onde as pessoas tudo procuram departamentalizar. Isso é o mesmo que dizer que nós vivemos numa época onde tudo, quase tudo, precisa ser rotulado. Tudo precisa ser distribuído de acordo com interesses específicos. Fala-se muito, por exemplo, em vida privada. E a vida privada, nesse aspecto, é bem diferente da vida pública, bem diferente da vida profissional, também bem diferente da vida amorosa e da vida no âmbito e na esfera da religião, do compromisso religioso. Essa lista, ela pode crescer muito, muito mais, porque existem tantas outras esferas que procuram permear e até mesmo dividir a vida humana em departamentos, que são mais ou menos importantes, uns mais importantes que os outros, de acordo com o interesse das pessoas. Essa é mais ou menos alguma coisa da mensagem que nós encontramos, por incrível que pareça. Eu acredito que nós encontramos alguma coisa disso aí por trás desse capítulo 22 do Evangelho de Mateus, mais especificamente os versículos 15 a 22, quando esses fariseus e também esses discípulos dos herodianos estavam procurando testar a Jesus e contestá-lo publicamente. Antes de nós entrarmos propriamente na consideração desses versículos 15 a 22 do capítulo 22 de Mateus, deixa eu dizer alguma coisinha pouca em termos de introdução sobre a época na qual
o apóstolo viveu e escreveu o seu evangelho. Isso só para nos nortear um pouquinho mais e nos dar um pouquinho mais de conhecimento do que nós temos diante de nós. Nortear a nossa reflexão. Olha, nós sabemos que Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos, ele escreveu o evangelho que nos serve, por assim dizer, como porta de entrada para todo o Novo Testamento. Isso acontece por um fato muito, muito simples. Mateus, mais do que todos os outros evangelistas, mais do que João, mais do que Lucas, mais do que Marcos, ele soube fazer uma ponte para lá de perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fez isso mostrando, fez isso apresentando Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento termina lá em Malaquias, dá-se mais ou menos um período de cerca de 400 anos de silêncio. E aí vem a palavra de Deus, vem a encarnação da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus. E Mateus, então, ele faz essa transição entre o velho e o novo, a antiga e a nova aliança, mostrando como Jesus cumpriu tantas profecias do Velho Testamento. Por outro lado, se nós prestarmos bem atenção no relato e também na forma como Mateus escreve o seu evangelho, então nós vamos ver, minhas queridas e meus queridos, com muita clareza, que uma das especialidades de Mateus é apresentar Jesus de tal maneira que todos os seus leitores, todas as pessoas que ouviam a sua pregação, o seu testemunho, todas as pessoas terminassem entendendo o próprio Jesus, não somente como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas também como cumprimento para as suas próprias vidas, para os planos de Deus, para a vontade de Deus, para os caminhos de Deus na vida da pessoa, não somente na sua coletividade como igreja, mas também na sua individualidade. Isso aqui para mim já é uma coisa que eu acho muito bonita que nós encontramos no Evangelho e nas palavras de Mateus. Essa preocupação que ele tem de mostrar Jesus dessa forma grandiosa e excelsa, cumprimento de tudo que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, mas também o verdadeiro cumprimento do propósito, dos planos de Deus na minha, na sua, nas nossas próprias vidas. Como você e eu bem sabemos, Mateus, ele era um publicano, ele era um judeu que arrecadava impostos para o corrupto rei Herodes e os seus sucessores, assim como para o sistema de dominação, de opressão imposto pelo Império Romano, que sugava até a última gota do suor, até a última gota do sangue e da dignidade dos povos conquistados. Não somente os judeus, mas todos os outros povos conquistados pela falsa paz romana. Por ter esse tipo de trabalho, é que o nosso querido evangelista, apóstolo Mateus, assim como todos que trabalhavam como publicanos naquele tempo, terminavam sendo odiados por todo o povo de Israel. Mateus, um dia, ele ouviu o chamado de Jesus, deixou-se tocar pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e por isso ele foi capaz de abandonar aquela vida injusta que ele tinha e tornou-se um apóstolo e também um evangelista ao mesmo tempo, porque aí é bonito, Jesus se tornou o cumprimento dos planos de Deus e do propósito de Deus e da vontade de Deus na própria vida dele. Ele encontrou o sentido da sua vida, a realização da sua vida, por isso ele podia, com tanta propriedade, apresentar Jesus como cumprimento, a realização de Deus na vida das pessoas, porque isso era verdade na sua própria vida. Mateus foi muito bem sucedido, apresentou Jesus com tanta propriedade e com tanta ênfase, dando um testemunho maravilhoso que nos serve como porta de entrada do Novo Testamento a uma sociedade dividida, classificada em segmentos, em tendências as mais variadas, de acordo com os interesses pessoais, de acordo com os interesses sociais, dos interesses políticos e até mesmo dos interesses religiosos. Uma sociedade muito, muito carente de Deus. Tinha Roma, mas tinha também Jerusalém.
os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, as filosofias as mais variadas que se possa imaginar. Eram muitas tendências e modas, muitos partidos políticos, um jogo de interesses enorme, permeando todas as camadas e esferas da vida em sociedade. Mas Jesus estava acima de tudo isso, por isso foi apresentado por Mateus, não somente como cumprimento das profecias passadas, mas que isso foi apresentado como o verdadeiro sentido do presente e do futuro, da história pessoal e da história pública, de todo ser humano e também da humanidade como um todo. Por fim, pelo menos em nível de uma breve introdução, vale dizer que tudo que nós encontramos aqui nesse evangelho foi escrito lá entre o ano 6 antes de Cristo e o ano 30 depois de Cristo. Mateus provavelmente escreveu esse evangelho entre os anos 58 e 68 da chamada era cristã, mais ou menos entre 30 e 40 anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Agora sim, voltando para o texto da nossa reflexão, esse texto que formula essa conhecida citação de Jesus, quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você pode, por favor, repetir isso comigo? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção por um breve momento para algumas coisas que considero bem atuais e relevantes para a nossa reflexão nesse momento. Eu acredito muito, Bispo Alexandre, na atualidade dessa palavra, por alguns motivos que quero compartilhar agora de forma breve. Em primeiro lugar, me chama a atenção o fato de que essas palavras de Jesus, com frequência, elas foram e elas são, hoje em dia mesmo, utilizadas com vistas a uma espécie de estabelecimento de uma fronteira entre a vida religiosa, o âmbito religioso da vida e o âmbito social e o âmbito político. Não é verdade que a maioria de nós pensa isso? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a política o que é da política, a religião o que é da religião. Isso sempre foi feito, todavia, no intuito de defender uma suposta autonomia absoluta do Estado, os direitos do Estado, quase como que absolutos em relação às prerrogativas da fé e até mesmo da religião. Mas aqui precisa ficar claro que a intenção de Jesus, quando disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nunca foi essa. Nunca foi estabelecer uma fronteira, uma linha divisória entre César e o âmbito e a esfera da fé e da religião. Eu espero que isso vai ficar claro à medida que nós vamos refletindo sobre o texto. Jesus via o ser humano como um todo. Jesus via o ser humano como uma unidade. Jesus não via o ser humano como um ser departamentalizado. Um ser que age e reage dependendo do lugar onde ele se encontra, dependendo de diante de quem a pessoa está. Jesus como que pedia, como que esperava, e isso é o mesmo que dizer que Jesus ainda hoje pede, Jesus ainda hoje espera que a pessoa seja coerente, que eu e você sejamos coerentes, que eu e você sejamos pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, em todos os lugares onde nós estamos e vamos. Não é sermos cristãos somente na igreja e no horário da celebração, ou quando os pequenos grupos se reúnem, os grupos de vida, mas é sermos a mesma pessoa, sermos cristãos de verdade, seguidores e seguidoras do Senhor Jesus, aonde quer que Ele vá ou onde quer que Ele nos envie. Em todos os lugares, em todos os momentos, do meu, do seu, do nosso dia, da nossa vida. Não tem como dicotomizar a vida.
Não há como uma pessoa ser uma pessoa em um lugar e outra pessoa completamente diferente em outro lugar. Isso não é possível. Aliás, até é possível, mas não é saudável. É certo que na vida nós desempenhamos papéis diferentes, funções diferentes. Por exemplo, hoje é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Mais uma vez, parabéns a mim mesmo, né? Minha filhota estava me lembrando hoje, teu só é pai porque eu nasci, viu? Então devia ser também dia da filha, né? Dia do filho, porque os pais só fazem a experiência da paternidade e da maternidade por terem os seus filhos e as suas filhas. E não é que eu fiquei pensando tanto nisso. Pois bem, a função de pai, parabéns, mais uma vez, a função de mãe, de marido, de esposa, de filho, de filha, de estudante, de trabalhador, de amigo, de amiga, e assim por diante. Mas, por outro lado, essas diferentes funções que nós desempenhamos na vida, elas não devem alterar a estrutura da nossa personalidade, de quem nós somos. Apesar de desempenhar diferentes funções, eu termino sendo a mesma pessoa. O pai, o pastor, o bispo, o que você mais imaginar, a pessoa, enfim, não é? O membro da igreja e assim por diante. Se uma pessoa troca ou se ela faz confusão entre a sua personalidade e as diferentes funções que ela exerce na sua vida, dependendo do grau e da intensidade dessa confusão, isso no fim vai terminar sendo considerado como uma patologia, e uma patologia que vai precisar ser tratada, seja de forma medicamentosa pela psiquiatria ou de forma terapêutica pela psicologia. O fato é que se espera uma unidade no ser humano, que apesar das diferentes funções que eu e você temos na vida, nós sempre sejamos coerentes com quem nós somos, o que e em quem nós acreditamos. Se espera essa unidade na pessoa, para que nós não nos percamos em alguma espécie de distúrbio comportamental que muda a nossa personalidade somente porque você migrou da função de pai para pastor, ou de pastor para trabalhador, ou de trabalhador, trabalhadora para estudante numa universidade ou num curso. Daí essa citação de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não pode, não deve ser vista como uma base bíblica para fundamentar qualquer que seja o distúrbio comportamental, onde uma pessoa age de uma forma completamente diferente, como que assumindo uma personalidade diferente, a depender de onde ela está ou de com quem ela está. Percebe onde é que nós chegamos? Jesus aqui não está defendendo, não está promovendo um tipo de comportamento para com os interesses de César. Um tipo de comportamento para com os interesses políticos. Um tipo de comportamento para com os interesses e obrigações pessoais, familiares. E outro tipo de comportamento para com os interesses de Deus. Como se alguém pudesse ser uma pessoa, bispo, diante de César, e outra pessoa diante do seu pastor, diante do seu bispo, diante do Senhor Jesus, diante dos membros da igreja. A verdadeira intenção de Jesus não era essa. A verdadeira força das suas palavras, o verdadeiro sentido do que Jesus quis dizer, nós encontramos na segunda parte do versículo. Encontramos exatamente na parte onde Jesus conclama a pessoa a dar a Deus o que é de Deus. Esse esclarecimento nós recebemos da pergunta que Jesus fez aos discípulos dos fariseus e também dos herodianos, indagando de quem era a imagem da moeda. A imagem da moeda era, obviamente, uma imagem de César. César enquanto imperador. Mas, no entanto, todo ser humano, não é verdade, bispo? Todo ser humano carrega em si uma imagem muito maior. Qual é a imagem que nós carregamos em nós? A imagem de Deus. Nós fomos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, o que é maior? A inscrição de César numa moedinha
ou a imagem e semelhança de Deus que eu e você carregamos em nossas vidas. Isso é muito mais forte do que qualquer imagem que esteja em qualquer moeda. No grego, a palavra usada, eikon, significa imagem. Mas essa palavra que a gente traduz como imagem é a mesma que designa não somente imagem, mas designa também um ídolo. Quando para designar uma representação, por um lado uma representação, uma semelhança, uma imagem, a imagem de César na moeda, mas também um ídolo. E quando você tem a compreensão da significação mais ampla dessa palavra na língua grega, a língua original na qual o Novo Testamento foi escrito, então isso vai servir muito bem para o que nós queremos pensar. Representa a imagem do imperador, a moeda. Representa a imagem do império. Se transforma assim no quê? Num objeto de quê? De desejo. Num objeto de quê? De idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ainda hoje, sempre foi, é, e pelo visto sempre será. Se transforma num objeto de desejo, de idolatria. A idolatria gerada pela dependência que o ser humano tem do sistema, a dependência que o ser humano tem do dinheiro, o amor que o ser humano tem pelo dinheiro. Por outro lado, quando Jesus coloca essa questão de representação e de semelhança, ele quer mesmo dizer que a moeda é de César porque ela representa o sistema financeiro, o sistema político, o sistema da dominação romana naquela época. Mas o ser humano, ele é de Deus em toda a sua totalidade. Deus o criou. Deus o criou e o fez à sua imagem e à sua semelhança. E é assim que nós chegamos no ápice e no sentido de todo esse diálogo e dessa trama que os discípulos dos herodianos e também dos fariseus fizeram para provar e testar Jesus, tentando prejudicá-lo publicamente. Na verdade, Jesus estava dizendo algo, creio eu, mais ou menos assim. Essa moeda vocês podem dar a César. Ela de fato é dele. Assim ele resolveu a questão do imposto. Mas contudo, imagino Jesus naquela situação, não se esqueçam de que a Deus vocês têm que dar a si mesmos. A Deus vocês precisam dar a si próprios. Porque vocês carregam em si algo muito maior. A imagem de Deus, do próprio Deus que os fez e os criou em si. Vocês são mais que imagem, semelhança de Deus. Por isso suas moedas podem pertencer a César. Não há problema em pagar o imposto devido. Mas vocês pertencem a Deus. Foi Ele que lhes deu a vida. Esse é o sentido real da citação de Jesus, que não está fazendo separação entre esferas da vida. Jesus que não está colocando fronteiras ou limites entre a vida pública e a vida privada, mas está sim colocando o ponto em cima do i e lembrando todo ser humano a quem de fato eles pertencem. Nós somos do Senhor, amém? Nós somos do Senhor e ao Senhor pertence a nossa vida. A nossa vida com tudo que eu tenho ou não tenho, tudo que você tem ou não tem, em todas as suas esferas e dimensões, tudo é do Senhor. Porque a César nós até devemos os nossos impostos, mas a Deus nós devemos as nossas próprias vidas. Tudo que eu tenho ou não tenho, sei ou não sei, posso ou não posso, tudo, absolutamente tudo em nossas vidas é do Senhor. Agora, isso deve ser, pode ser, algo extremamente terapêutico, porque nos mostra e nos coloca no nosso devido lugar. Enfatiza a total soberania de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na vida do Bispo Alexandre, na vida dessa igreja. Tudo que nos diz respeito está debaixo dessa soberania de Deus, porque nós fomos feitos imagem e semelhança dele. De forma prática, queridos,
se nós somos do Senhor, se somos mesmo do Senhor, não há o que temer. Não há a quem temer. Não há por que ter medo. O Senhor se responsabiliza pelos seus. O Senhor toma conta dos seus. O Senhor ama e protege as suas filhas e filhos. Ele indica o caminho por onde eles devem seguir. A sua destra lhes dá plenitude de segurança, de paz e de alegria. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa pequenininha no texto que eu considero bem importante, mas que não é tão aparente na história. Mas a sua importância para mim está lá. É o último versículo, o versículo 22. Parece ser apenas uma informação que não tem nada a acrescentar a esse episódio que nós temos diante de nós, que fala de uma coisa tão grande. Olha, o imposto é de César, mas sua vida é de Deus. Você carrega a imagem e semelhança dele. Pois bem, esse versículo 22, o último versículo dessa trama, quando ele nos informa que todos que ouviram o diálogo entre os discípulos dos fariseus e dos herodianos e o próprio Jesus, eles ficaram o quê? Admirados. Eles ficaram admirados com a profundidade do argumento usado pelo Senhor Jesus, que na verdade terminou sendo um argumento incontestável. Você pode perguntar, mas e aí? O que é que isso tem de mais? Eu vou logo te dizer que me chama a atenção essa admiração, porque ela imediatamente me reporta de volta aos nossos dias, mais uma vez, me reporta de volta à nossa realidade, evocando uma pergunta que no fim eu considero muito importante, principalmente depois de fazermos essa reflexão. Foi assim que aconteceu. Quando os discípulos dos fariseus e dos herodianos, que queriam contradizer Jesus, ouviram a profundidade das suas palavras, eles ficaram admirados. Quando foi a última vez que você se sentiu admirado, admirada com as palavras e com os ensinamentos de Jesus? Agora mesmo, nesse exato momento, será que você se sente admirado pela profundidade das palavras de Jesus, pela interpretação que ele deu naquela hora, no momento em que ele estava sendo testado? Será que a Sagrada Escritura e o Santo Evangelho ainda evocam admiração na sua vida, na sua caminhada? Será que você ainda consegue se admirar com as parábolas, com os ensinamentos, com as histórias do Antigo e do Novo Testamento? Será que você ainda se admira com tudo isso? Está aí uma reflexão que considero importante e agora nos serve como uma espécie de termômetro, bispo, para a nossa espiritualidade e da possível distância entre a nossa postura hoje e a postura do nosso primeiro amor. Porque essa admiração constante me reporta, é uma espécie de termômetro de onde está o meu primeiro amor. Se ele está aqui comigo, ou se de alguma forma ele ficou afastado de mim, ficou mais para trás. Isso cada um de nós precisa refletir para si mesmo, precisa responder para si mesmo, diante daquele a quem de fato eu e você pertencemos. Se é que nós levamos, e eu creio que nós levamos, o Evangelho de Jesus extremamente a sério em nossas vidas. Mas onde está essa admiração? Será que eu saio da igreja admirado? Será que eu vou começar uma nova semana admirado pelas palavras de Jesus? Contagiado pelo que eu vivi no domingo? Nós fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança, e por isso nós somos e nós pertencemos ao Senhor. Essa é a grande verdade sobre as nossas vidas. É uma coisa mais verdadeira do que ser homem ou ser mulher, sexo masculino ou feminino, ser brasileiro ou ser suíço ou ser americano, ser pernambucano ou ser paulista, ou ser carioca, ou ser potiguar. A minha verdadeira identidade não é nem mesmo a minha profissão, teólogo, engenheiro, funcionário público, enfermeira, médica. A minha verdadeira identidade é quem eu sou lá no fundo de mim mesmo, como eu me vejo,
Como eu entendo que Deus me vê? Quem eu sou diante de Deus e para Deus? Quero falar bem rapidamente ao seu coração. Quero pedir que você reflita por um breve momento sobre sua vida, à luz de tudo que você acabou de ouvir. Pare um pouco, com toda a calma. Se você quiser, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Não para cochilar, viu? Mas para pensar, né? Exercite sua lembrança, olhe para o seu passado. Mergulhe no fundo da sua história. Domingo passado eu estava pregando numa igreja batista em Campo Grande, de um pastor muito querido, pastor Francisco Dias, e era outro sermão, outro texto, mas eu me lembro que eu usei essa ilustração no fim, e agora ela vem com tanta força aqui. Você sabe que tem uma palavrinha em hebraico, yitzkor, e essa palavrinha, literalmente traduzida, significa lembre, nunca esqueça. E o povo judeu, agora, principalmente na modernidade, eles usam essa palavra num contexto muito específico. Lembre, nunca esqueça do Holocausto. Lembre, nunca esqueça da Shoah, da catástrofe, do extermínio de 6 milhões de judeus ali na Segunda Guerra Mundial. Mas esse Yitzko, ele tem, como as palavras em hebraico, até mesmo as letras, elas têm significações profundas e as mais variadas. É uma espécie de lembre, nunca esqueça de onde você vem. Lembre, nunca esqueça como você chegou até aqui. O que é que trouxe você até aqui? E eu gosto muito da nossa maneira, eu considero uma boa maneira de tratarmos com esse Yitzko judeu, pensando num Yitzko Yeshua. Lembre, nunca esqueça de onde você chegou, de onde você vem, como você chegou até aqui. Mas quando eu coloco Yeshua nisso, ou seja, Jesus, Yitzko Yeshua, lembre, nunca esqueça de onde você vem, como chegou até aqui, e se eu coloco Jesus nessa história, para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Como pessoa, como homens e mulheres, como pais hoje, no Dia dos Pais, como cristãos de uma nova vida, que carregam em si essa imagem e semelhança de Deus, que confere a minha e a sua verdadeira identidade. Pense um pouquinho. Como é que você chegou até aqui hoje? O que é que trouxe você até aqui, até essa igreja, até esse ministério? Não é verdade que tantas vezes, olhando para o seu passado, ou até mesmo para situações do presente, você se sente só e desamparado? Às vezes as tribulações da vida, elas são tão fortes, que à medida que o medo vai crescendo, a esperança parece que vai encolhendo a cada dia que passa. Não é verdade que às vezes você, eu, qualquer um de nós, pode ser assaltado por um sentimento de fraqueza, onde nós sentimos que falta a força, às vezes até muitos de nós, quantas vezes diante de provações e de problemas e dificuldades, nós não temos vontade de desistir? Não é verdade que às vezes você anda tão desgostoso e sentindo tanto peso de aflição, decepção, injustiças, que parecem afligir você todos os dias? Não é verdade que às vezes você se sente desamparado, privado, privada, até mesmo da presença de Deus, sem ter onde ou em quem se amparar? Você fica perguntando, diante das provações e dos açoites e das aflições da vida, como muitas vezes o salmista fez: onde está Deus? Por que isso está me acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? E você começa a indagar e pensar: o que foi que eu fiz para chegar aqui nesse momento e viver isso que eu estou vivendo? Pois bem, entenda que a tristeza de hoje, seja ela qual for, não vai durar para sempre. O Senhor usa toda essa dor, todas essas contradições, tudo isso que você não entende, não tem como explicar por que isso está acontecendo. Ele usa tudo isso para nos purificar, para nos melhorar
como a prata ou o ouro que o ourives derrete na fornalha para retirar as gangas e dar uma nova forma. Quem sabe as provações que procuram colocar em dúvida ou em interrogação a minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade, quem eu verdadeiramente sou, quem você verdadeiramente é. Quem sabe as provações e as tristezas e as tribulações, as aflições e os açoites da vida não vêm justamente para nos purificar de relações falsas, de confianças enganosas, de falsos deuses, de falsos ídolos, de imagens que às vezes, sem querer ou querendo, nós levantamos nas nossas vidas, amizades inadequadas, orgulho, vaidade, prepotência, autossuficiência. Tudo isso está sendo trabalhado pelo Deus que parece longe, mas longe nunca está. O apóstolo Paulo disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e dele também somos geração. Essa é a minha verdadeira identidade. Isso é quem eu verdadeiramente sou. Isso é mais do que meu nome, Roberto Schuller. Eu, na verdade, preciso lembrar que antes de qualquer outra coisa, eu sou um cristão, eu sou amado por Deus, você é amado, é amada por Deus, e mesmo que as provações procuram tirar e abalar a sua confiança, essa verdade não muda, porque o fundamento dessa verdade é o próprio Deus. Somente os puros de coração verão a Deus. Por isso, muitas vezes, a fornalha da provação é usada como um instrumento para nos purificar de todas as impurezas, de todos os pensamentos errados e falsos, todas as falsas concepções que muitas vezes nós podemos fazer. Quando isso acontece, então como que o véu que nos separa, o véu que nos impede de entendermos quem nós realmente somos, a quem nós realmente pertencemos, ele como que é rasgado, para que assim nós possamos ver o Deus que ao nosso lado caminha, ao seu lado caminha, ao meu lado caminha, mesmo quando nós não podemos vê-lo ou quando ele parece longe. Termino dizendo, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, pedindo para você, como servo da palavra, na igreja reformada na Suíça, a igreja da reforma, a igreja dos 500 anos da reforma, quando um pastor é ordenado, ele recebe um título, o título de VDM, e esse VDM é Verbi Divini Minister, ministro, servo da palavra de Deus. Então o que eu peço a você como servo da palavra de Deus, é que você não perca o ânimo, é que você não desista da vida, não desista da esperança, não desista da sua fé, porque as coisas não aconteceram como você queria ou como você esperava, e isso tem abalado a sua convicção, tem abalado até a estrutura da sua identidade, o fundamento da casa, o fundamento do prédio, que precisa estar bem profundo, né, para que ele possa subir. Não desista da vida. Lembre, nunca esqueça de onde você vem, como você chegou até aqui e para onde você está indo. Lembre, nunca esqueça que tudo é possível ao que crê. Lembre, nunca esqueça, sempre existe uma saída. Lembre, nunca esqueça, mesmo quando as coisas não acontecem como você espera ou esperava, Deus não está longe de você, não abandonou você, não deixou você. Você carrega em si a imagem e a semelhança, não de um grande imperador, glória a Deus por isso. Você carrega em si, não a imagem e semelhança de uma moedinha qualquer de César. Você carrega em si a imagem e semelhança do Todo-Poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Essa é a palavra e o Evangelho para nós hoje.
uma palavra e um evangelho que literalmente se encontram e querem encontrar, digo eu, querem encontrar para todas as pessoas que estão vivendo esse tempo de espera. Mas, por favor, uma espera que seja criativa, confiante, uma espera que se ampara, não no poder de uma imagem, de um ídolo, de um imperador morto, mas sim no poder e na soberania de Deus. Deus está perto, bem perto, nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disse Paulo, apóstolo, dele também somos geração. Por isso, repito, outra vez digo, nunca desista da vida. Nunca desista de acreditar no que você precisa acreditar. Todo dia e o dia todo. Todo tempo e o tempo todo. Nunca desista da vida. Deus não esqueceu você. Sempre existe uma saída. Tudo é possível ao que crê, porque você e eu carregamos em nós a imagem e a semelhança daquele que nos criou e nos chamou à existência. Amém? Eu queria pedir para, se o bispo Alexandre me permite, para todos ficarmos em pé para um momento de oração. Quem sabe o grupo de louvor pode ajudar. Eu queria pedir ao bispo para nos dirigir numa palavra de oração. E onde você está? Consagre sua vida ao Senhor. Consagre suas dúvidas a Deus. Consagre o que hoje você não tem, o que hoje você não sabe, o que hoje você não pode. Repita para você, lá dentro do fundo do seu coração: eu sou de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade. Em nome de Jesus, amém. Assim em oração como estamos, de olhos fechados. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo